mais um vídeo aí no meu canal no YouTube, né? Me chamo Marcondes Tratamentos aí para dependência química, né? Também sou um dependente químico em recuperação, graças a Deus, vivendo só por hoje para aliviar a carga do passado, né? Não tem outra solução. Então hoje, né, sou técnico em dependência química, psicoterapeuta, terapeuta holístico, PPR, TCC, TRE, né, programação neurolinguística, né, e 12 passos de narcóticos anônimos, com 9 certificados aí na área da dependência química. Né, hoje eu vou abordar um tema muito interessante, de grande avalia, né, para os familiares ficar atento, né, e também para os dependentes químicos ficar atento também, né. Vou falar um pouco sobre a irritabilidade, né? A raiva e os pensamentos autodestrutivos do dependente químico. Por que ocorre esses pensamentos, essa situação, né? Primeiro, né? Um TRE hoje, né? Essa situação, né? Ele fica convicto disso, né? E tem um sentimento, desse sentimento ele toma uma ação, né? É uma terapia racional e emotiva isso aí, né? Eu vou falar um pouco da irritabilidade, da raiva, e depois eu vou entrar um pouco do pensamento destrutivo, autodestrutivo. Porque o ser humano qualquer, o normótico, o anormal, o dependente químico que está em recuperação, ele tem diversos sentimentos de angústia, dor da retirada, raiva. Então essa irritabilidade pro familiar do dependente químico fica um pouco desagradável. Por quê? Por que fica desagradável? Porque fica entrando em conflito o dependente químico com o recuperando. O dependente químico com o recuperando. Esse conflito faz com que o dependente químico recuperando o aluno, né, se irrita, né, se fica com irritabilidade, nervoso. O primeiro pensamento que ele vai ter na sua memória fotográfica, né, vai ser de usar a substância, raiva. Se ele não souber, né, uma coisa irreal, se ele não souber lidar com essa raiva, 90% aí de chance dele voltar ao uso. Né? Isso é um grande fato, porque eu tenho que... Como que a doença não sai pela boca, então eu tenho que partilhar essa raiva com o padrinho, né, com a psicóloga, com um profissional da área da dependência química, que seja, né, porque tem que ter razão dessa raiva, né, da onde veio. Porque o dependente químico que não conhece a dependência química, ele vai agir, não vai pensar. Então ele vai ser irracional, como se fosse um animal. Né? Então hoje o tema é muito interessante. Aí que vem, né, as recaídas dos dependentes químicos aí hoje, que eu venho observando aí em 20 anos aí da área da dependência química. Né? No fim do vídeo eu vou falar a profissão que eu exerço hoje na área da dependência química, né, ajudando familiares aí de entes queridos aí que sofrem no submundo das drogas, né? Então assim, como que eu trabalho a raiva, né? Fazendo um processo, né? Por exemplo, o meu filho chega à tarde da escola e derruba todas as bolachas que estão em cima do armário. Né? E eu sou um dependente químico vivendo em recuperação em sociedade. É só um exemplo, tá, família? Aí eu chego, né, eu vi aquilo ali, o olhar clínico que eu tive. De repente eu vi aquela situação que aconteceu. Eu já xinguei meu filho, né, por que foram derrubar isso, né, que eu não tive a convicção que eles são pequenos, né, que eles têm fome, que eles não têm senso crítico ainda, que são uma criança, então tudo que eles veem, eles vão querer pegar e derrubar mesmo. Então eu já agi na raiva, eu não pensei antes de agir. Né? É muito interessante essa parte do processo do A, B, C, D, F, G aí, né, que no fim aí é o inventário pessoal de mim mesmo, né, é bacana falar desse tema, porque esse tema aí, né, ele faz que o dependente químico não recaia, não volta ao uso.
porque ele pensa antes de agir. Então o dependente químico ele não sabe lidar com situações que te geram raiva. E isso constantemente na sua vida cotidiana, né? Na sua vida diária, aí, na rotina diária sua, né? Do dependente químico. Então familiares, né? Também tem que saber conversar com o dependente químico para não gerar essa raiva nele. Porque se gerar essa raiva nele, né, ele com certeza aí o primeiro sentimento que vai ser raiva. E de raiva vai ser ódio, e de ódio angústia, e aquilo vai ficar por dentro dele, né, e o fim, né, vai dar aí a substância aí que ele vai voltar a usar droga sem saber lidar com os sentimentos. Então tem que partilhar, por isso que as partilhas de reuniões de autoajuda, aí quem frequenta grupo de autoajuda, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, a família Anananon, né, Amores de Gente aí, né, é interessante frequentar porque é um crescimento espiritual. A recuperação também é um crescimento espiritual. Todos os dias eu tenho que saber distinguir as diferenças. Já lá na oração, né, nossa aí, membros de Narcóticos Anônimos, já fala a Deus, concede-me a serenidade necessária para conseguir distinguir as diferenças. Tem que saber distinguir a diferença. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir a diferença, Senhor. Então é isso, né? Dependentes químicos, familiares aí, né, que tem, é um tema interessante. O dependente químico ele tem que saber lidar com a raiva hoje, né? Senão ele volta a usar substância química. Porque a única coisa que o dependente químico, né, outros, né, assim, é um tema que eu posso, é de autoajuda, né, como terapeuta holístico, eu posso falar aí sem medo de errar. Né? Eu, 24 horas atrás, também sentia essa raiva, e quando eu não sabia partilhar, né, era doce, né, era o botão vermelho que eu apertava, né, e não pode acontecer isso, né. Então, assim, né, é um processo árduo, né, o dependente químico, quando não aceitar a sua própria realidade, ele nunca vai entrar em recuperação. Né? Ele tem que saber de onde ele veio, né, o passado, fazer um quarto passo bem sucedido dentro de uma CT, né, isso é interessante, né, porque eu tenho que fazer um quarto passo destemido, sem medo, né, moral, e quando estávamos errados, nós admitimos prontamente. Né? É interessante o quarto passo, né? Dentro de centro terapêutico, os passos são trabalhados até o quinto e o sexto passo. Depois o resto, eu peguei ferramentas para mim sair, para ir para uma sociedade e para ter uma qualidade de vida depois do tratamento. Né? Eu tenho que dar sequência no meu tratamento. Porque o tratamento nunca acaba, a recuperação nunca acaba. Então eu tenho que dar continuidade. A recuperação é de eterna abstinência. Então eu tenho que saber lidar hoje com os sentimentos, não só de raiva, né? Sentimento de angústia, né? Dor, sentimentos de procrastinação, né? São os defeitos de caráter que o dependente químico tem, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Porque assim, então, a comparação é muito difícil para o dependente químico dentro do seu lar. Né? Ele vê o pai dando certo, ele vê a mãe dando certo, ele vê o irmão dando certo, né? Ele começa a sentir aquela atmosfera do lado dele, né? Tudo dando certo e ele limpo, sem conquistar nada ainda. Vamos se ver um ano limpo, dependente químico, e ele não conseguindo conquistar bens, né? Recuperação não é conquistar bens, recuperação é eu ficar bem comigo mesmo, né? Eu se importar comigo, né? E tudo que acontecer, haja que houver, eu não vou usar, né?
Está até escrito na programação nossa de 12 passos isso, mas é difícil para o dependente químico, né? Então é uma luta diária, né? Então hoje o tema, né, família, foi aí a raiva, os pensamentos autodestrutivos, que é o primeiro pensamento do dependente químico, quando ele sente raiva, é de usar a substância, né, de preferência dele aí. Então é assim, família, eu tenho aí os Facebooks aí, né, dependência, DQ, tratamentos, internações Marcondes, né, um site aí, www.clinicasmarcondes.com.br, né, eu tenho também aí telefones de linha da ajuda, é 11 93291 0287, 11 94261 9740, 11 fixo 2277 2612. Eu faço encaminhamentos, né, família? Mães aí, pais de dependentes químicos, para uma rede de clínicas e comunidades terapêuticas em todo o Brasil, né, contratando equipes técnicas especializadas em internações voluntária e involuntária, tanto homem, tanto para mulher também, né? Centro terapêutico feminino e centro terapêutico masculino. Né? Trabalho nessa área há 20 anos, né? Fazendo encaminhamentos, né? Tem famílias, né? Grupo de família no meu WhatsApp, agradecendo eu até hoje, né? Dessa abordagem que eu tive com a família e eu recuperando, está limpo até hoje, né? Isso para mim não tem preço que pague, né? De uma mãe chegar para mim e me agradecer do trabalho que eu faço hoje, né? Agradecendo a Deus, muito, 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 né? Então liguem, né? Acessem o canal, é 11 93291 0287, 11 94261 9740 é outro número de WhatsApp, né? Procure ajuda, família. Não deixe o seu dependente químico ficar aí no fundo do poço, chegar até o extremo para intervir ele, né? Muitas famílias aí estão perdendo, né? E esse processo da pandemia hoje em dia ainda está bem pior. Então vamos prestar atenção, familiares. Às vezes vocês não sabem que os seus filhos são dependentes químicos, né? Às vezes seu filho é um dependente químico e você não sabe, está elevando, né? Medo de conversar. A abordagem familiar dentro do lar é a melhor coisa que o dependente químico tem que fazer, que os familiares têm que saber o que os filhos estão fazendo. Os familiares hoje eles não prestam atenção nos seus filhos, né? Nas baladas, nas saídas deles de final de semana. É aí que está o X da questão hoje, que começa a desencadear a dependência química. Então é isso, né, família? Facebook aí é tratamentos, Marcondes, internações, né? Eu tenho páginas no Facebook aí, né? Só digitar lá clínicas e rede de clínicas lá, em páginas que vai aparecer algumas páginas minhas, vídeos, né? Dentro do meu site tem alguns vídeos motivacionais aí, né? Para as famílias codependentes e também para os recuperando, né? Então o processo da raiva tem que ter muita serenidade, né? Obrigado a todos, grande beijo, abraço aí do Marcondes Tratamentos. E inscrevam no canal, né? Compartilhe esse canal do YouTube aí, né? Para que tenha aí êxito, né? Que chegue no próximo aí, uma mensagem chegando no próximo, é uma alma salva para Deus, né? Queria agradecer a todos os profissionais da área DQ aí, na área de dependência química. Tamo junto!